amigo, é muito bom receber você mais uma vez aqui no nosso programa Reticências, a lição em 3 pontos. E a gente tem hoje um assunto muito importante, então fica ligado conosco e seja bem-vindo porque está no ar. Sejam bem-vindos de volta, voltamos aqui dos estúdios da FAD Minas para esse tema tão importante da lição da Escola Sabatina, hoje com convidados muito especiais, o nosso tema está muito legal, falaremos sobre outras lições do Mestre dos Mestres que falamos semana passada, que é Cristo Jesus. E para falar sobre ele e sobre as lições que ele traz, está aqui conosco neste nosso encontro a aluna Brenda, formanda do curso de Pedagogia. Seja muito bem-vinda, obrigado por estar conosco. Obrigada, pastor Rafael, pelo convite, estou muito agradecida a todos vocês. Muito bom. Pastor Sérgio Gomes, nosso diretor interno, é muito bom recebê-lo, amigo. Uma alegria estar participando nesse momento importante do estudo da lição. Muito bom. E nosso amigo pastor Wesley Pontes, nosso capelão universitário, que está sempre conosco aqui nesse nosso momento. Eu quero convidar você para nós orarmos, pedindo a presença de Deus. Pastor Sérgio, nesse momento, vai orar para nós. Obrigado, Pai, pelo carinho e pelo cuidado. Obrigado pelo dia que nos concede, pela oportunidade de juntos aqui recapitularmos pontos importantes da lição da Escola Sabatina. Que Teu Espírito possa nos envolver, que possamos sair daqui refrigerados com aquilo que vamos aprender. Pedimos a orientação Tua em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos agora começar o momento em que nós levantamos alguns destaques na semana. Esse é o momento em que cada um dos nossos convidados, eu e o pastor Rafael, citamos pontos que achamos pertinentes no estudo dessa lição. Eu queria começar com a Brenda. Brenda, qual foi o ponto de destaque para você nessa semana? Dentre todas as lições maravilhosas que o nosso mestre nos deixou, me chama muita atenção a forma na qual Jesus lidava com os seus discípulos, com os seus seguidores, com as pessoas que estavam ali. De todas as formas, de todas as maneiras, ele se aproximava, independente da sua condição social, da sua etnia, de onde que aquela pessoa veio, isso não importava para ele. Pelo contrário, ele veio para atender realmente os necessitados. Então, a lição veio trazendo isso na prática, a forma que Jesus se aproximava das pessoas, e principalmente aqui de Bartimeu, que vem falando que, além dele ser, a Bíblia fala bem claramente, ele era um mendigo, e mesmo assim, Jesus se compadeceu dele, Jesus ouviu ele e atendeu ali o seu pedido, que era a cura. Então, para Jesus, não tinha distinção de pessoas, pelo contrário, ele atendia a todos da mesma forma, iguais. Pastor Rafael, qual o seu destaque da semana? A gente sempre percebeu que, como aluno, nós começamos a fugir da escola. A gente sempre tentou fugir do grande mestre que é Jesus. E até hoje o ser humano é assim, Muitas vezes ele tem oportunidades, mas ele cria estratégias para sair da presença de Deus. Mas Jesus é aquele professor que não abandona os seus alunos. Ele vai atrás para conseguir trazê-lo de novo para os planos que ele tem para nós. Então, que a gente possa aprender acerca desses planos dele. Pastor Sérgio, qual o seu destaque dessa semana para a gente? Me chamou a atenção a questão da mulher de Cananeia. Quer dizer, a cultura não deve ser uma barreira para me aproximar de Deus, expressar meus sentimentos, minhas necessidades. E ela venceu a barreira da cultura, que a mulher não podia falar. Então, isso desafia qualquer um a vencer as barreiras, as limitações, se aproximar, porque vai encontrar sempre um Deus que ouve e que atende, que extrapola as barreiras da cultura. Deixa eu contar para vocês qual foi o meu destaque. Eu achei interessante o fato dos discípulos. É na mesma história que a Brenda falou, mas o fato dos discípulos, mesmo passando aquele tempo com Jesus, eles não conseguiam enxergar quem Jesus era de verdade. E aí eu aprendi durante essa semana que às vezes nós precisamos fechar os nossos olhos, os olhos humanos, para conseguir enxergar o que Deus quer falar para a gente através da fé. E abrir então os olhos da fé é que só assim a vida vai funcionar e tudo vai conforme a vontade de Deus. Pastor Rafael. Muito bom. E aí dentro dessa temática, a gente conseguiu, só para a gente poder entender o que a lição vai abordar, na semana passada nós já falamos sobre Jesus e as lições que ele apresentava para os seus discípulos, lições de graça. Jesus gostava de contar histórias e ele utilizava esses métodos mais lúdicos para conseguir fazer com que a mensagem ficasse clara. Mas nós encontramos no estudo dessa semana um Jesus que ele sempre vai atrás daqueles a que ele ama, que não desiste dos seus filhos em nenhum momento. Então nós vemos isso desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva erraram e tiveram vergonha, eles fugiram e se esconderam, e nós encontramos um Deus perguntando: onde estás? Na verdade, eles precisavam reconhecer que eles estavam perdidos e precisavam ser encontrados. Nós encontramos também a história de Jacó,
que tinha uma ambição, e essa ambição fez com que ele vivesse errante, fugindo do seu passado, até o dia que ele encontrou Jesus. E Jesus, é como se Jesus dissesse para ele assim: não sei por que você fugiu, eu sempre esteve com você. Então, sim, nós encontramos nas histórias da Bíblia um professor que vai fazer tudo o que for necessário para buscar aqueles a quem ele ama, né? E a gente vai ver isso em vários outros exemplos no decorrer desse nosso estudo de hoje. Pastor, tem a pergunta da semana. Opa! Que eu queria fazer para você que está em casa, refletir e pensar aqui com a gente durante o percurso da lição. Por que foi necessário Jesus se revestir da humanidade para vir aqui ensinar para a gente? Será que os profetas não foram suficientes? Será que a Bíblia não foi suficiente? Por que Jesus precisou fazer isso? Impressionante, hein? E é com essa pergunta que você vai ficar pensando aí, já vai comentando aí pra gente o que você acha, como é que está sendo aí esse momento, porque nós vamos assistir agora um vídeo de um pastor amigo nosso convidado que mandou para nós. Assista conosco e logo em seguida nós retornamos, programa Reticências, a lição em 3 pontos. Toda a vida de Jesus nos surpreende em todos os aspectos. E grandes feitos que nós temos relatos, e a Bíblia diz que tem tantas outras coisas que não foram relatadas. O nascimento de Jesus, enfim. Mas o que me surpreende, sobretudo, é a capacidade de Jesus como Deus de perdoar pecado. Eu acho que aí essa circunstância transcende, porque a cura física pode trazer muitas recompensas materiais, pessoais, mas ela ainda condena o pecador à destruição. Ele pode retornar às circunstâncias anteriores. Enfim, eu acho que nada é mais libertador do que o perdão dos pecados. E quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, para aquele que recebeu o perdão, isso tem uma transcendência que não há comparação, não há limites. Então eu acho que Jesus se posiciona como mestre dos mestres, quando ele exerce como Deus a capacidade e o poder de perdoar pecados. Muito obrigado, pastor, pela sua colaboração, pela sua participação conosco. Neste momento estamos retornando ao nosso segundo bloco, começando com o Comentando o Título. Esse é o momento onde nós temos a oportunidade de comentar títulos que achamos interessantes durante a semana. Cada um de nós escolheu um e agora vamos falar um pouco deles para você. Começando com você, Brenda. Qual foi o título que você escolheu? O que você tem para partilhar sobre ele para a gente? Muito bom. Eu gostei aqui bastante da lição de domingo, que vem trazendo aqui como título: Em vez de se esconder. Todos nós, muitas das vezes, fazemos isso, né? Seja com o pai, seja com a mãe, ou com o próprio Jesus, com os amigos. E aqui fala um pouquinho que teve um momento ali no Jardim do Éden, que quando Adão e Eva vieram, né, a pecar, Jesus os procura e pergunta: onde você está? Como eu disse também no início, Jesus já sabia onde eles estavam, mas Jesus queria que realmente eles reconhecessem e entendessem qual que foi o erro e as consequências do pecado. E com isso, gente, é muito interessante que Jesus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua soberania, ele traz para a gente algo reflexivo, onde eu errei, agora eu tenho que repensar o porquê que eu errei e quais são as consequências do meu erro. E não foi diferente com Adão e Eva. Então, ele traz isso para Adão e Eva, e da mesma forma que ele os leva a pensar, a refletir, ele também traz para a gente hoje. E com isso, ele traz também a salvação. E ele ainda, da mesma forma, nós errando ou pecando, sempre ele tem uma forma especial de nos salvar. Um plano de salvação, assim como ele teve também aqui com os meus irmãos Adão e Eva. Amém. Que bom que o plano de salvação foi desde lá. Imagina se a gente estivesse no dia de hoje e não tivesse ainda um plano de salvação, a situação estaria muito difícil. Pastor Sérgio, qual o título que o senhor tem para comentar com a gente? Olha, me chama a atenção aqui, de segunda-feira, fuga, né? É a história justamente de Jacó, e aquele momento em que ele trai a sua família, e ele se sente numa situação difícil, talvez sendo a percepção da perseguição, e ele foge da família, foge para casa de outros parentes, mas nesse período da fuga, ele ainda não tinha percepção de Deus, né? E chama a atenção como é que Deus estava acompanhando a vida dele, mesmo no momento da fuga, fazendo coisas erradas, fugindo dessa realidade do seu pecado, Deus estava ali presente acompanhando a sua existência. E no momento em que ele, em determinado momento da viagem, vai descansar, né, e repousa sobre, como travesseiro, uma pedra, que a Bíblia vai colocando ali, ele tem um sonho. Deus interfere no sono dele e fala com ele, dizendo: eu vou estar com você.
Então, pastor, mesmo no momento de uma fuga, quando nós erramos, essa percepção de que Deus está nos acompanhando, Deus não nos abandona, Deus quer fazer tudo para nos resgatar, isso é importante para a gente. É importante saber isso hoje, porque nós também erramos. E às vezes estamos fugindo dos nossos erros, nossos pecados, né? Virando as costas para Deus, mas Deus está ali. E essa certeza de que Ele me acompanha, que Ele me resgata, e que Ele promete me perdoar e me usar no seu ministério, isso é importante. Muito bom. Pastor Rafael, Muito bom. qual o título o senhor escolheu para a gente? É depois dessa que a gente fica Depois até sem dessa, né, palavras, você olha né? e fala- Mas vamos continuar, gente, tem que continuar aqui. Muito bom. Eu escolhi o título Rabi Jesus e quero chamar a atenção aqui de dois aspectos acerca do Rabi Jesus. O primeiro, também trazendo aquilo que vocês já falaram, a mesma voz que falou com Adão e Eva, a mesma voz que falou com Jacó, foi a voz que falou nesta terra como ser humano para trazer salvação para todos nós. Então, aquele texto de João, capítulo 1, ele é mais uma vez fundamental nesse momento. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Cristo ele não deu as costas para essa humanidade caída. Ele se tornou um de nós para conseguir ser o nosso Salvador. E aí, baseado nisso, a gente entende também que o processo de educação daquele tempo de Jesus era um processo de mestre e discípulo. E aí nós encontramos Jesus também como um rabi. Jesus também teve os seus discípulos que o seguiam, que acompanhavam, que aprendiam com ele com lições práticas. E Jesus também quer ser hoje o nosso rabi, quer ser o nosso mestre. E o interessante, desculpa, pastor Wesley, pegando um gancho aqui no que o pastor Rafael falou, é interessante que você encontra na Bíblia que cada um daqueles discípulos, eles tinham o seu jeito, a sua forma de lidar com os problemas, cada um tinha o seu caráter, mas a partir do momento em que eles andam com Jesus, isso vai sendo moldado, e da mesma forma é conosco. Então, quando tem ali naquele título, Jesus como mestre, ainda também nos dias de hoje, eu acredito que é isso. Todo mundo tem uma característica própria. Todo mundo tem aquele pecado acariciado que às vezes é o seu, mas que não é o meu, ou que também não é do pastor Wesley nem do pastor Sérgio. Mas a partir do momento em que Jesus entra na nossa vida, nós podemos ser um só, com as mesmas características positivas, com os mesmos, como que eu posso dizer, com as mesmas características positivas naquilo que Jesus nos deixa. Então, é algo que vai sendo moldado no nosso caráter, né? Então, Jesus teve esse tempo com os discípulos e também ele tem esse tempo com a gente para que possamos aprender com o mestre e, a partir do momento, as outras pessoas também se basear na nossa vida, no nosso testemunho. Então, vai passando de geração em geração esses ensinamentos, né, de Jesus. O título que eu escolhi foi o título de quarta-feira, que é A Mulher que Retrucou. E para mim, esse título fala algo sensacional. Jesus, ele ama, inclusive, quem discorda dele. Inclusive, quem retruca ele. E numa sociedade que nós estamos vivendo, onde existe uma polarização tão grande, para todos os lados, lado A, lado B, em tudo, hoje em dia parece que o pessoal está polarizando assim, Jesus, ele já ensinava ali que, apesar da pessoa não concordar com ele, Jesus amava essa pessoa. E eu acredito que essa é uma lição, não somente para os cristãos, mas para aqueles que também não seguem o cristianismo. Nós devemos entender que, embora o outro pense diferente, nós devemos amá-lo com o mesmo amor que Jesus amou. Agora, interessante é que Jesus, em momento algum, mesmo amando o outro, ele não abriu mão de ensinar a verdade, porque, primeiramente, ele era professor, e por ser professor, ele amava o seu aluno e tinha um interesse genuíno de que ele aprendesse o melhor. Pastor Rafael. Muito bom. Queridos, dentro dessa mesma temática, continuando aí nessa linha que vocês estão trabalhando tão bem, deixa eu fazer algumas perguntas importantes aqui para vocês dentro do nosso quiz. Primeiro, pastor Sérgio, por que o plano da salvação foi a resposta que Deus deu para a humanidade que fugiu dele? Pastor, não tinha, humanamente falando naquele contexto, um outro caminho que não fosse esse. Ou era destruição. Isso contraria o caráter de Deus, que é o Deus de amor. Então, Deus que fez o homem, né, com tanto carinho, ele tinha um projeto para a humanidade. E agora ele coloca em ação esse plano. Né, se houvesse essa necessidade, e houve a necessidade. Então, esse plano está mais centrado no amor de Deus. Né, e ele agora responde a essa necessidade, apresentando para Adão e Eva uma opção, que era a opção do retorno à vida eterna através do sacrifício de Cristo, que aconteceria mais tarde. Maravilha, é isso mesmo. Brenda, agora, Jesus ele fez muitos milagres, muitos. Mas quando ele fazia seus milagres antes, geralmente ele fazia perguntas. Assim foi com Bartimeu, por exemplo, com aquele homem que ficou 38 anos ali no tanque de Betesda. Por que Jesus fazia essas perguntas antes?
Jesus sempre foi muito sábio. Jesus é muito sábio, gente. Eu, assim, cada vez mais fico impressionada com a sabedoria que Jesus traz para a gente. Essas perguntas eram perguntas que ele já sabia as respostas. Não era porque ele não estava perguntando ali para Bartimeu o que quer que eu te faça, porque ele não sabia, porque era algo evidente. Então, se a pessoa está ali cego, então não tem outra coisa que ela queira mais, que ela deseja mais na vida do que enxergar. Então, Jesus, ele já sabia da resposta, assim como todas as pessoas que estavam naquela redondeza. Mas Jesus, ele quer que nós chegamos até ele através das nossas orações, que nós possamos abrir ali o coração, a alma, para que realmente, dessa forma, possamos confessar a ele as nossas angústias, os nossos anseios, os nossos sonhos. Então, é isso que ele quer de nós. Então, assim, é algo de ter intimidade, de ter um diálogo. Não que ele não saiba, mas porque ele quer nos ouvir, ele quer ter esse momento especial com a gente. Muito bom. E falando de milagres ainda, pastor Wesley, a gente precisa entender que Jesus é um professor em tudo. E até os milagres faziam parte dos ensinamentos dele, ou seja, atrás de cada milagre tinha uma lição. Tem algum exemplo aí disso aí? Olha, a gente tem vários exemplos, né? Quando ele vai curar a mulher com fluxo de sangue, seria assim uma coisa horrenda, um judeu, homem, tocar em uma mulher que estivesse com um fluxo de sangue. Ele seria considerado imundo. Naquele momento, Jesus ele queria não somente curar a mulher, mas ensinar para as outras pessoas que, muito além dessa imundície, nesse caso, né, ritual, era mais importante cuidar e tratar do ser humano. Jesus ele entendia que a salvação daquela mulher ia muito além do que simplesmente o estar contaminado ritualmente falando e não poder participar de alguns ritos. Ele entendia que a salvação era importante. Então, em todos os milagres de Jesus, ele sempre tinha por objetivo ensinar as pessoas através daquele milagre, não somente para a cura, mas o milagre se tornava como que aquele ponto alto, onde as pessoas se lembrariam dos ensinamentos de Jesus por conta daquele milagre. Prova disso é que os evangelhos, quando relatam, nós vemos que ficou a mensagem tão forte quanto o acontecimento do milagre. Exatamente. Muito bom, gente. A conversa aqui tá boa, o assunto é muito gostoso e eu tenho certeza que você também está aprendendo bastante. Então, fique ligado agora, você vai assistir um vídeo de um dos nossos convidados que preparou para nós e daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso último bloco. Fique ligados, é o Reticências, a lição em 3 pontos. Eu acho que a cena que melhor mostra que Jesus era o mestre dos mestres foi a morte de Jesus na cruz. Porque em João 10 ele fala que o bom pastor ele se doa pelas ovelhas, ele sacrifica pelas ovelhas, né? Então o mestre ele mostra para os seus seguidores, né, o caminho que se deve seguir, mostrando pelo seu exemplo e tomando sobre si também as cargas das pessoas, né, dos seus seguidores. E na cruz é o ápice disso, né? É quando Jesus ele vai lá e se sacrifica pela gente, né? Então ele ensinou para a gente que nós precisamos ter consciência do nosso pecado, que precisamos nos arrepender dele, que o pecado ele gera uma consequência, né, que é a morte, mas ele sendo mestre dos mestres, ele foi lá e tomou para si essa morte, para mostrar na carne dele, né, as consequências do erro e do pecado, para que a gente não precisasse viver isso. Então, para mim, a cena da vida de Jesus que mostra que ele era o mestre dos mestres foi a sua morte. Estamos retornando para o nosso terceiro e último bloco. Muito obrigado por sua participação. Obrigado a você também que nos assiste. A sua presença aqui faz toda a diferença. Lembre-se de mandar para os seus contatos, para os seus amigos, o nosso link para que ele também possa participar e usufruir da bênção que Deus tem dividido com cada um de nós aqui. E neste momento nós vamos para a aplicação prática. Vamos extrair uma lição do estudo, começando por você, Brenda. Que lição prática você tirou do estudo da lição desta semana? Dentre todas as lições que eu aprendi aqui com essa grande lição, eu queria deixar algo muito especial para os meus amigos que estão aqui presentes, mas também para você que está aí em casa. Gente, de tudo que foi falado, se você não conseguir colocar nada em prática, coloca somente a fé em Jesus, porque eu tenho certeza que se você clamar por esse nome, nome santo, nome que tem poder, esse nome de Jesus, ele vai te atender. Independente de como você esteja, independente da sua situação, se você está ferido,
machucado, se você tem problemas, dificuldades, por maior que você acha que seja o seu pecado, vá até Jesus, confesse a Ele, porque da mesma forma que Ele fez com Adão e Eva, com seus discípulos, Ele tem feito conosco hoje. Ele cuida de nós, Ele quer nos ajudar, Ele quer abrir o caminho para a gente passar. Por isso, precisamos nos chegar até Ele e falar qual que é o seu problema, qual que é a cura que você quer. E dessa forma, Ele vai nos atender. Ele só precisa de uma decisão sua. Pastor Sérgio, continua aí para a gente. O que é que a gente tem para praticar? Eu acho o seguinte, aprendi muito com Jacó. Nós nunca fugimos sozinhos. E na nossa fuga, Deus está conosco. Essa é uma certeza que deve acompanhar a nossa vida. Essa distância de Deus e nós vai depender mais de nós e não de Deus. O interesse de Deus é constante em nos resgatar e em nos buscar. Isso foi confortador para Jacó e é para nós também. Que você possa aprender aqui, nós aqui possamos aprender essa lição também aqui, hoje, né? Deus está nos acompanhando, nós nunca estaremos sozinhos. Isso é gratificante e Deus nos restaura e quer nos conduzir para a eternidade. Eu deixo aqui também o meu destaque. Sabe, Jesus, Ele continua nos amando, apesar da nossa discordância quanto a Ele. Então, não deixe de ir até Jesus, ainda que você discorde dele. Continue indo até Jesus, discordando, porque a nossa transformação não acontece antes do nosso encontro com Cristo. É o nosso encontro com Ele que acontece, e depois nós somos transformados. Então, se você não concorda com nada do que a Bíblia diz, vá até Jesus, conheça Jesus, e deixe que Ele e o Espírito Santo façam o trabalho no seu coração. Pastor Rafael. Que legal. E assim como Jesus ali na cena com Herodes e com João Batista, quando nós sabemos bem, também precisamos ter compromisso com a verdade. Se nós acreditamos em algo, nós precisamos de fato defender isso que nós acreditamos, por entender que é o melhor e que é o correto. Segundo, que eu acho muito interessante também, Jesus tinha sensibilidade com seus alunos, ele olhava e sabia o que cada um estava precisando. Mais do que ensinar lições, Jesus queria transformar o coração. Então, assim, o conhecimento teórico era importante, mas o mais importante para ele era a prática, que possamos também ter essa preocupação prática. Queridos, muito bem, muito bom aqui as lições, e agora nós teremos aquele momento importante da nossa lição da Escola Sabatina aqui, do programa Reticências, porque iremos apresentar para vocês os 3 pontos principais que nós decidimos ser os mais importantes da lição dessa semana. Então vamos lá, vai aparecer na tela aqui para você. Primeiro ponto, Jesus, ele tem um plano especial para cada um daqueles que querem ser seus alunos. Segundo, ele ama até mesmo aqueles que discordam dele. E terceiro, a maior lição que este universo precisa conhecer é o plano da salvação. Aprenda. Nós somos únicos e exclusivos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas ao mesmo tempo Ele nos fez únicos. A única coisa que une cada um de nós, independente de raça, cor ou status social, é a nossa condição como pecadores. E é para isso que Jesus veio, para nos salvar. Ele apresentou como Rabi um método para nos livrar de uma vez por todas do pecado. Ele nunca fingiu amor pelas pessoas. O seu interesse era genuíno. Cristo Jesus, Ele é a revelação de Deus em pessoas. E através daquilo que Ele faz, é preciso que eu seja transformado. Então, se estivermos aos pés do grande mestre, com certeza a nossa vida será diferente, ainda que não concordemos com ele. Muito bom. Muito obrigado, pastor Wesley. Muito obrigado, nossos convidados. Foi uma honra receber vocês aqui em nosso programa. Obrigado, Brenda. Obrigado, pastor Sérgio. E obrigado você, que esteve ligado conosco durante esse encontro. Curta, compartilhe este vídeo, mande para os seus amigos, para que mais pessoas conheçam desse Jesus que é o Mestre dos Mestres. E nós vamos aguardar você no nosso próximo encontro, toda semana, às 8 horas da noite, no domingo, e você é nosso convidado. Para terminarmos, nossa querida Brenda vai orar neste momento, pedindo as bênçãos de Deus sobre cada um de nós. Oremos. Querido Deus, amado Pai que está no céu, muito obrigada, Jesus, por esse momento maravilhoso que tivemos aqui, momento este que podemos aprender um pouquinho mais da sua palavra, daquilo que o Senhor quer nos passar, e também para que possamos reconhecer quem nós somos e quem Tu és. Queremos te pedir, Pai, que possa entrar no nosso coração, fazer morada e nos ajude, Pai, a sermos melhores a cada dia. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse foi o programa Reticências, a lição em 3 pontos. Até a próxima semana. Grande abraço. Até lá.